Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Isabel Silveira e nós somos da Esteatita Home e hoje convidamos a Beli Nogueira, uma das primeiras clientes da Esteatita Home, com uma história maravilhosa, uma menina linda, e ela vai contar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa relação entre Esteatita e a cliente Beli Nogueira. Se apresente um pouco, Beli. Olá, eu sou Isabelle, mais conhecida como Beli. Graças a Deus tive a oportunidade de conhecer aqui a Esteatita, né? E eu conheci no Instagram, né? Eu vi uma publicação de Isabelle Ribeiro, Beli também minha xará, Beli. né? E eu vi que ela fez uma chamada de um vídeo de vocês na época. E eu achei super interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar a respeito das panelas, mas me chamou bastante atenção é, por um momento que eu estava passando da minha vida, que eu vou contar um pouco aqui. E aí fui descobrindo a loja, né? Tive interesse de vir aqui conversar com vocês pessoalmente. Vocês me explicaram tudo e eu estou super feliz de estar aqui gravando com vocês, mostrando minha experiência um pouquinho. A felicidade é nossa, assim, quando eu convidei e você aceitou de pronto, eu fiquei muito feliz, né, como sempre. Como você falou, você veio aqui até a loja quando a gente inaugurou, mas Isso. a nossa relação é lá do início, onde ninguém se via, todo mundo estava dentro das suas casas, né? Eu me lembro muito bem quando o Beli perguntou para mim, depois que ela comprou a panela, como é que faz um arroz? E foi assim, né, a gente não se viu no início, né? A gente foi se conhecer no momento que eu fui levar uns produtos para você. Foi. E você, mas que pena que eu não estava em casa, não foi para Isso. receber. Aí num segundo momento é que você desceu e a gente se conheceu. Isso, porque também a gente estava num momento de pandemia, né? Então tava aquela coisa da gente não saber exatamente se podia se ver realmente, todo mundo com máscara, muito preocupado, né? Principalmente lugares fechados. Então demorou um pouquinho o processo, mas depois eu vim aqui, conheci a loja, me encantei, com certeza, por tudo. E realmente, assim, fui buscar saber como fazer o processo de cozinhar, né? Ter o processo de aprender a cozinhar, porque realmente nunca tinha ido muito assim para a cozinha e tudo. Então, foi uma descoberta de vários setores, aprendizados da minha vida, assim, com certeza. Eu me lembro uma vez que você tinha me dito assim, hoje eu comi na casa de alguém uma sopa e eu quero aprender a fazer a sopa, né? Sim, é porque eu até estava escutando uma entrevista com aquela Rita Lobo, né? Sim. E ela estava falando que é uma questão até de sobrevivência mesmo, né? O processo de você aprender a cozinhar. Autonomia, de né? autonomia, exatamente. Ela falou assim, é que nem ler e escrever. É verdade. Né? E realmente, assim, na pandemia a gente sentiu bastante. Eu acho que ela veio mostrar isso pra gente, né? O quanto é importante essa autonomia, esse autocuidado, da gente preservar e garantir o mais saudável possível do alimento, né? Porque quando você aprende a cozinhar, inclusive se você delega, você sabe o que delegar. Exatamente. Né? Aí, assim, quando você não. Já em contrapartida, né? Quando você não sabe, qualquer coisa pode estar ali e você não ter conhecimento, né? De como que é feito o processo, né? Quem é que está cozinhando ali para você, quais são os produtos que estão sendo utilizados, né? Então, realmente, eu acho que dá uma autonomia, assim, uma confiança de saber que o que você está fazendo é algo que você já sabe o que esperar, né? Do que você está comendo ali. Então, assim, eu achei bem importante, para mim especificamente, assim, foi um processo bem importante de aprender a cozinhar e por consequência, acabar utilizando os produtos, né? Porque por mais que sejam assim, panela, todo mundo usa. Não necessariamente, assim, né? Verdade. Depois você vai descobrindo que cada panela tem sua função, né? O que é que pode cozinhar naquela panela, o que é que não pode. E qual a preocupação com a panela? Porque às vezes a gente se preocupa muito, né? Quando você começa a ter essa consciência e se preocupa com os ingredientes, é muito bom. Mas é importante que você também se preocupe com o utensílio que você vai preparar, né, Beli? Com certeza. A gente estava conversando sobre isso, né? Antes, que a gente está até tendo uma educação melhor, né? Essa questão de uma alimentação melhor, acho que dos últimos 5, 10 anos para cá. Hoje em dia, realmente, a gente tem uma consciência muito melhor de como se alimentar, né? Mas não adianta nada a gente se alimentar bem, cozinhando em panelas, em produtos que... Vai contaminar esse alimento, exatamente, né? que vão contaminar, né?
E a gente não tem muito essa noção, esse conhecimento, né? Eu acho que é isso que ainda está faltando ser um pouquinho mais dissipado entre a população, porque realmente ainda está muito limitada a questão da alimentação em si, e não do processo do cozimento, né? Sim, sim, é importantíssimo. E é importante que a gente busque esses conhecimentos, busque pesquisas, né? Que já validam informações que a gente, às vezes, não é importante que passe para a gente. Então, a gente tem que buscar também, né, fontes de pesquisas que tenham comprovado, né, esse problema e essa relação com os utensílios e as doenças, que a gente estava até falando aqui no instante sobre o plástico também, né? Então, o que é que ele nos causa? E aí, eu queria até saber de você, você conheceu a Esteatita no Instagram, e o que foi que, assim, que mais chamou a atenção de você naquele momento? O que é que fez você seguir a gente, querer ser cliente? Então, já contando um pouquinho assim, né, da minha história, que na verdade não é exatamente a minha história, né, é mais a história da minha mãe. Eu sou de uma família que meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, e a gente sempre teve uma alimentação ok, mas com certeza quem se alimentou sempre melhor lá em casa foi a minha mãe, sem dúvida nenhuma, assim, sempre foi muito saudável, sempre comeu muitas frutas, verduras, aquilo que a gente estava falando, muito preocupada com a questão do alimento em si, né? E minha mãe não tinha nenhum histórico de câncer familiar, a gente não tinha histórico nenhum familiar, mas ela descobriu um câncer em 2017, foi finalzinho de 2016 para início de 2017. Na verdade, quando se descobriu, ele já estava em metástase, porque quando descobriu, ela sentiu um incômodo no ovário, foi investigar, chegou a fazer a cirurgia para retirar, porque a gente via que era um suposto tumor, e no ovário. Mas aí quando foi ver a origem, era do estômago. E aí, no caso, já estava em metástase, né, de fato, porque já tinha se espalhado para outros lugares. E a gente tomou um susto muito grande, não só pela história do câncer em si, mas pelo fato de ser um câncer no estômago. Sim. Né, porque... Já que ela era tão cuidadosa com a alimentação. Exato, né? E assim, não tinha, ela não tinha sintomas, né? Sim. De ou perda de peso, perda de apetite, dor, nada. Entendi. Assim, realmente foi uma surpresa muito grande para todos nós, inclusive para ela, né? E aí, enfim, ela fez o processo todo, tratamento, quimioterapia e tal. E naquela primeira cirurgia que foi do ovário, tinha câncer no ovário? Tinha. Tinha também. Tinha também. Tinha um tumor, um tamanho relativo, assim. Sim. E ela teve que tirar. E aí, só quando viu, na verdade, ele estava no peritônio, né? Que Sim. é a camada que envolve, né? O estômago, o intestino. Eu não sou muito da área de saúde, mas aprendi a gente vai passando, pouco, né, por essas experiências. Vou aprendendo, né? E aí tinham vários focozinhos, tinha no pulmão também. Sim. Então, realmente, ele já estava bem espalhadinho. E se eu não me engano, acho que são 2 ou 3 tipos de câncer no estômago. Isso aí eu não tenho tanta certeza. Mas o dela era o mais agressivo. Entendi. Então, assim, ele se alastrou muito rápido, foi tudo muito rápido e, assim, bem num estágio muito avançado, né? E aí ficou muito essa questão, assim, pra gente, tipo... mas como que a minha mãe, que sempre foi muito saudável, teve um câncer no estômago, né? A gente lá em casa sempre brinca que a gente sempre foi muito preocupado com meu pai, assim, porque meu pai sempre foi muito ansioso, sempre foi muito nervoso, preocupado, sempre trabalhou bastante, assim. Então ele tinha essa questão do emocional, né? Sim, que acabava afetando muito a saúde, né? Sim. Porque não é só a questão de saúde física, é a saúde mental também, né? Minha mãe sempre foi mais tranquila, mais serena, muito sábia. Do lar, né? Muito, né, tranquila, assim. Então, essa questão a gente não se preocupava muito em relação a ela, porque a gente entendia que ela sabia lidar bem, né? Sim. Com as situações. Então, não se encaixou também na questão da saúde mental. Sim. Não se encaixou na questão da saúde física. Não se encaixou na questão genética. Então, foi uma surpresa muito grande, né? E a gente fica se perguntando, né? O porquê, o que foi. Exato. Que foi, eu acho que no vídeo que eu apresentei, né, a minha história, que você Sim. se conectou, né? Isso, porque o vídeo você explicava sobre os produtos da Esteatita, mas falava o porquê que vocês
chegaram a ter, né, abrir a história empresa, né? da loja da Esteatita, os produtos, né? E aí na hora, assim, bateu aquele, nossa, será que pode ter alguma relação com o câncer de minha mãe, né? Sim. E aí foi quando eu busquei saber as Pesquisou. informações, pesquisei sobre as pedras de sabão, né, que é a formação aqui principal, né, das panelas da esteatita. E realmente fui buscando ler mais a respeito. E assim, infelizmente, minha mãe chegou a falecer 6 meses depois, né? Como eu falei, foi um processo muito rápido. Então, infelizmente, a gente não teve como saber o que causou, né, Sim. diretamente o Sim. câncer dela. Mas, em vistas a tentar evitar qualquer Sim. tipo de outra situação dessa, comigo, Sim. com a minha família, com os meus amigos, enfim. Sim. Né? Então, eu busquei muito saber sobre a esteatita para isso, assim, mas para evitar mesmo, sabe? Então, eu fiquei muito interessada em saber. E é isso mesmo, a epigenética, né? Belly, por ser da área de direito, buscou também informações também de processos judiciais. Inclusive, foi Belly que nos apresentou um filme, né? Que quando a gente estava estudando, nós encontramos algumas pesquisas específicas da relação do Teflon com alguns cânceres, em especial na região reprodutiva, masculina e feminina, que foi o meu caso, que foi o caso da mãe de Belly. E naquele momento que nós estávamos estudando, foi quando eu atendi Belly, e Belly veio me passar um filme que contava esse caso verídico. Eu sou muito ruim em nomes. Quando eu fui buscar e assistir o filme, né? Que eu fiz, nossa, Marcos, aqueles estudos científicos todos, tem um filme, a cliente nos apresentou. E esses dias eu estava até perguntando, Marcos, eu não me lembro quem foi a cliente que me disse e que me deu esse achado. E agora, conversando esses dias com Belly, fui eu que te apresentei. Então, você vê que a conexão foi muito grande, né? Que a gente, enquanto ela estudava de lá, a gente pesquisava de cá. E foi essa relação, assim, de busca nossa, que ela também estava buscando e que a gente se encontrou, né? E eu lembro que não é porque Belly está aqui, mas assim, foi uma conexão muito boa que a gente teve desde o início. O Marcos até brincava assim, você adotou ela, hein? Que era justamente isso, porque eu me vi na mãe dela, né? Porque eu também passei por aquela situação. E quando você se vê nessa situação, você fica perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Porque eu me imaginava, não, eu tenho um hábito de vida alimentar saudável, né? Eu acho que emocionalmente pode ser que eu não fosse tão bem resolvida como sua mãe. Eu acho que eu sou um pouco mais ansiosa, mas eu ficava assim tentando descobrir o que é que poderia ter ocorrido. E a gente começou a estudar muito, tanto para que eu vi uma oportunidade de continuar aqui, né? Então, cada vez que a gente fazia novos exames, a gente ficava na dúvida e sempre na expectativa, como é que vai estar, né? E até quando eu estarei por aqui? E aí eu preciso me cuidar ao máximo porque eu tenho 3 filhos para cuidar. Exatamente. E aí e foi justamente quando a gente conversou, eu senti muito a história dela, me conectou muito, né? Eu vi, eu imaginava o que sua mãe poderia estar passando naquele momento, porque eu passei por aquilo, né? E foi também o câncer que quando a primeira cirurgia que vocês tiveram, que sua mãe teve, foi também no ovário. Sim. Né? Então, quando ela começou a contar, eu tive vários clientes naquele momento que tinham conexões e relações diretas com o câncer. Mas Belly foi uma das que mais me comoveu, né? E foi uma das que mais me incentivou também, viu, Belly? Com certeza. Porque eu queria até lhe dizer isso, porque eu via como se eu fosse assim, não, eu tenho que fazer isso por mim, por minha família, e também eu posso dar também minha contribuição para outras pessoas, né? Porque a gente não sabe de nada, a gente está aqui passando, tendo situações que estamos vivenciando sem saber exatamente o que é que está fazendo bem, o que é que está fazendo mal. Às vezes a gente tem essa interpretação e pensamento que a gente está fazendo a coisa certa e não está, porque a gente não tem acesso a tudo, às informações. E eu acho que cada um de nós fazermos um pouquinho já é o bastante para que, somados, a gente faça muito mais, né? Sim.
Com certeza. E, assim, né, infelizmente é uma indústria muito forte, né? É uma economia que move mesmo, assim, né? A sociedade como um todo. Então, de fato, é muito difícil brigar. Sim, com Né? É certeza. uma luta constante. Você vê né? toda a história do filme e das pesquisas, A né? gente pode falar o nome do filme aqui. Eu acho que sim, né? O nome do filme, para que vocês também conheçam, que está no Amazon, né? Tá no Amazon Prime, é O Preço da Verdade, né? Sim. Com o ator Mark Ruffalo, né? Que fez o Hulk. Isso. E é uma história verídica, né? É de uma empresa americana de indústria química, né? Sim. Produtos químicos, na verdade. E que as pessoas ao redor, elas foram ficando infectadas de alguma forma com aqueles produtos, né? Foi contaminado os funcionários, Isso. né? Porque tinham contato direto com o Teflon. Os vizinhos, né? Toda a comunidade. Quem estava na proximidade da indústria, porque foi contaminado os lençóis freáticos, né? E, enfim, aí foi uma briga, assim, de 20 anos, se eu não me engano, né? Para o advogado tentar mostrar que realmente aqueles produtos estavam contaminando as pessoas e algumas faleceram e outras adquiriram diversas doenças, né? Diversos tipos de doença. Cânceres em especial, Cânceres, Parkinson, mal de Alzheimer, né? Doenças de pele. De pele, também, né? as crianças que nasciam com má formação, Isso, né? com má formação. E assim, é uma história verídica, né? Isso. E depois que eles foram para a justiça, depois de muitos anos, eles começaram... E aí foi reconhecido, realmente, judicialmente, que aquilo ali, aquelas substâncias, elas de fato impactavam no organismo humano, né? Mas é isso que eu falei, assim, é uma indústria muito forte de você brigar. Muito difícil. No mundo todo. E aí foi quando a gente estava conversando dias antes, né? A importância da gente ir fazendo pequenas mudanças principalmente na nossa rotina, né? Que é justamente aquele dia a dia que você faz, o que você consome, que talvez altere completamente, né, o seu estilo de vida, né? E que, se a gente for avaliar o câncer especificamente, né, já existem dados que a causa genética já é comprovado, só corresponde a 10 a 20%. O resto é o nosso estilo de vida. Sim. Então, imagine se a gente também conseguir mudar esses 10 a 20% geneticamente e o nosso próprio estilo de vida. Como você falou, não precisamos fazer grandes mudanças radicais, que inclusive possa também comprometer nossa saúde, porque às vezes os excessos também nos comprometem, como nós estávamos falando. Às vezes até o que é bom, se eu consumo de forma exagerada, ele passa a ser um veneno. Então, não é essa a relação de um remédio, né? Então, a quantidade que eu consuma, ele pode me fazer bem ou pode me fazer mal. Exato. E aí, pequenas mudanças de hábito fazem toda a diferença ao longo da nossa vida. E se a gente não sabe o que é que tudo está exposto, que nós estamos expostos e que possa comprometer essa saúde, então precisamos aprender mais, precisamos compreender o que faz mal, o que faz bem, né? E precisamos passar para outras pessoas também. Sim. E eu acho que é bem importante também assim, a gente não delegar somente, né, para os outros, as informações aos outros, né? Só assistir noticiário, só ver o que passa na televisão ou ler, enfim, hoje em dia com essas redes sociais, né, a gente simplesmente lê só aquela matéria, lê a chamada ali, se aprofunda, né? E eu acho muito importante a gente fazer isso, né, ter o conhecimento da gente mesmo, né, para a gente ter a nossa própria opinião, né, formar a nossa própria convicção. Então, eu acho muito importante a gente correr atrás e procurar. Hoje em dia é tão acessível, né? Da gente ter acesso às informações e ler livros, né, a respeito e ver filmes. Ler também os artigos científicos, né, de pesquisas que já têm comprovação sobre vários itens que estão aí disponíveis. E existem até composições, né, de alimentos que são considerados cancerígenos e que estão no prato do dia a dia do brasileiro ou da população mundial. Porque uma outra coisa que nós estávamos conversando, né, que são outros artigos, outras pesquisas e outras fontes de informações que nos mostram que muitas grandes empresas que adoecem as pessoas, elas também fomentam pesquisas. O que é bem contraditório, né? Então, eu achei um absurdo isso, né?
Então, como é que vai... E fora que patrocinar órgãos do Estado, que deveriam estar nos guardando, nos protegendo. Apesar da gente ter muita informação, a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente lê, né? Procurar realmente órgãos, né, federais, estaduais, enfim, que de pesquisas, tenham né? uma procedência, né? Isso. Não sair também lendo qualquer coisa e achando, tendo aquilo como verdade. Isso. Né? É importante buscar realmente um direcionamento mais científico mesmo, né? Mais técnico, para a gente saber de onde a gente está tirando aquela informação, né? Verdade. E, enfim, aí quando eu conversei com vocês, aquilo me inspirou muito na época, assim. Eu lembro quando eu assisti o filme, assim, quando acabou o filme, eu chorei, assim, que eu falei, meu Deus, isso pode ter matado minha mãe, Sim. né? E que, graças a Deus, hoje eu tenho essa informação e graças a Deus eu conheci vocês. E aí o ciclo vai aumentando, né? Porque aí eu fui passando para outras pessoas também, as outras pessoas foram se interessando, né? Hoje em dia eu tenho vários produtos da Esteatita. E o que é que você mais gosta desses produtos? O que é que você usa mais aí? Me conte, né? Uso tudo, você está aí na verdade. aprendendo, experienciando, né? A cozinha. Eu tenho a panelinha média, né? A média e a maiorzinha. Caçarola baixa, caçarola alta, a caçarola baixa e a média. Tem uma maior também, mas a maior ainda não uso muito, porque, enfim... Aí tem que ter muita comida, muitas né? pessoas. Mais para uma recepção maior, né? Exato. Para o meu dia a dia, eu uso as menorezinhas, né? Uso bastante o cuscuzeiro, bastante. Porque eles são bem bonitos, assim, né? São duas caçarolinhas, assim, porque também dá para usar para fazer legumes ao vapor, né? E então, cozinha embaixo também, faz outro preparo embaixo ou só cozinha com água? Não, eu só faço com a água. Que é bom também, né? Você faz 2 preparos de uma vez só. Olha, não tinha pensado nisso ainda. Tá vendo? Tá a gente vai descobrindo. Vai. O bom do processo é isso, né? Porque você vai descobrindo, assim, e pelo menos pra mim, eu tô com 33 anos, e parece que eu tenho 15, que eu tô descobrindo. Isso é ótimo, assim, né? Você descobrir que não tem tempo pra você aprender. Com certeza. Né? Independente da idade, assim. E tudo vai depender do referencial, né? Veja como você se acha, tá se achando velha. Aí eu vou falar assim, meu Deus, e eu? Então eu te acho muito jovem. Então tudo vai depender do referencial. Então nunca será tarde para você tomar uma decisão positiva sobre algo. Com certeza. Né? Com certeza. Então eu uso bastante esses produtos, né? Tenho também os pratos, né? Tenho copo, tenho vaso. Minha casa compôs a casa. Quase Esteatita. É tanto que as esteatitas, as panelas, ficam tão presentes que quando ela faz uma mesinha lá e faz uma foto, aí eu fiz, esqueci de me marcar, eita, eu esqueci. Já é tão comum, né? E além de tudo, assim, aí agora olhando para a parte estética, né? Sim. São lindas, né? Assim, as caçarolas são lindas, assim, todo mundo que vê. Eu tenho um primo que ele mora na Alemanha, e aí eu tirei a foto uma vez do cuscuzeiro e postei, né? E aí ele falou assim, nossa, isso é um cuscuzeiro? Tá ele vendo? Ficou assim, admirado, pronto, né? já fez uma encomenda, não foi? Assim, ele falou que quando veio aqui em Aracaju, que ele vem às vezes ver a família, né? Ele falou, não, com certeza eu vou comprar, assim, ele achou lindo, porque é isso, além de tudo, ele ainda é um produto para decoração. Sim, você leva a mesa, faz uma mesa posta bem bonita, né, velho? Não tira a beleza da mesa. Não, e fora que eles são bem duráveis, né? São caçarolas bem duráveis, assim, graças a Deus. E muito resistentes, porque Belle... Não tive problema. E eu não sou das melhores, né? Não, mas só contando uma historiazinha que ela fez, eu esqueci, eu acho que foi o cuscuzeiro no fogo, uma vez. Você entrou em contato. Uma caçarola. Uma caçarola média. Foi. Você saiu e esqueceu a panela lá cozinhando por muito tempo. Por muito tempo. E ela não estourou, ela não rachou. Não. Aí eu fiz, isso prova que realmente ela é bem durável, Quando ela é resistente. Eu fiquei bem desesperada. Falei, meu Deus, acabei com a panela, já era meu investimento. E aí ela ficou um pouquinho escura, de fato, mas assim, não rachou, ela sequer rachou. Imagina. Eu fiquei bem impressionada. E aí depois também ela foi voltando à cor normal. Sim, foi? Foi. Que ela maravilha. ficou tranquila, assim. Mas ali eu vi que ela é resistente. Porque realmente foi um lapso, assim. Que coisa boa, né?
E eu só tô esperando o convite para ir comer alguma coisa lá na casa de Beli. Deixa eu ficar mais preparada. Tá vendo? Tem que testar mais vezes sozinha. Mas eu acho que eu vou preparar um quadro, viu, Beli, pra gente ir até a casa do cliente e cozinhar com vocês, né? Vamos. É bom, são desafios, né? Não é? E aí a gente vai aprendendo mais ainda. E a gente se aproxima um pouco mais. Com certeza. Troca experiências, Sim. né? Pois é, Beli. Então, assim, queria que você deixasse uma mensagem final, né, de orientação, de inspiração às pessoas, para que elas saibam que é necessário, né, que a gente tenha um estilo de vida saudável, que a gente tem que cuidar preventivamente hoje para que a gente usufrua futuramente, né, usufrua da gente estar bem, né, da gente estar com os nossos, né, de forma saudável. E aí eu queria que você desse essa última mensagem para todos os nossos seguidores, como você, para que eles também se inspirem em você positivamente, porque realmente você está aqui falando sobre a sua história e eu agradeço muito, porque eu sei que não é fácil, Sim, né? sim. E queria que você desse essa última mensagem. Se eu pudesse falar alguma coisa, não esperem que aconteça alguma coisa para vocês procurarem, enfim, ter informação, procurarem saber como viver melhor, ter uma vida melhor, mais saudável, né? Ter uma rotina, como a gente falou, assim, de uma forma mais saudável. Porque quando a gente perde, a gente perde. Infelizmente, assim, a morte é a única coisa que de fato é irreversível, né? E eu perdi minha mãe, que era, assim, minha grande inspiração de vida. Mas eu sei também que, né, tudo tem um porquê, né? Mas o que eu posso fazer hoje, aqui, é justamente buscar ter uma vida melhor, até mesmo por ela, né? Pela vida que ela não pôde ter a continuidade, né? Para que eu possa continuar aqui bem, e minha família bem, os meus amigos, enfim. Né? E ter uma vida cada vez melhor. Então, o que eu puder fazer para eu me sentir mais confortável comigo mesma, para eu me sentir bem, saudável, e que eu possa estender minha vida, né? O máximo possível, eu vou fazer. Então, assim, eu espero que vocês possam procurar a Esteatita, conhecer, né? Buscar informação, independente deles até, assim, né? Mas aqui é porque eles realmente têm o conhecimento, né? Vocês sabem a origem do produto, como é que ele foi feito, se é de primeira, de segunda linha, enfim, vocês têm um direcionamento para dar, né? E, de fato, como eu falei, assim, são produtos muito bons, duráveis, bonitos, resistentes. Então, vale muito a pena. Muito obrigada, Beli. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por ser nossa cliente e nossa inspiradora. Porque é para vocês que a gente trabalha, né? Eu sei disso. Obrigada, eu que agradeço mais o convite. Adorei participar. Muito obrigada. E fiquem conosco e até o próximo vídeo.